praticamente emendei na igreja, mas o Senhor vai falar com você. A palavra de edificação. Eu vou ler do 38, Jó 38, do 1 ao 5. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Até aí, capítulo 40, do 1 ao 8. Diz assim, capítulo 40 de Jó, do 1 ao 8. Respondeu mais o Senhor a Jó e disse: porventura o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguia a Deus que responda a essas coisas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderei eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse, outras versões continuam falando redemoinho: cinge agora os teus lombos como varão, eu te perguntar-te-ei e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Glória a Deus. Curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus nós oramos e agradecemos pela Tua presença aqui, sentimos a Tua presença, Senhor, nessa atmosfera tão linda. Meu Deus, Tu tens o principal lugar, Tu tens a primazia. Espírito Santo, convidamos a continuar conosco, a falar os corações, a abrir os ouvidos espirituais. Me usa como instrumento em Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vemos 2 textos que praticamente falam coisas parecidas. No capítulo 40, do 38, aliás, desculpa, 38, marca, o início de Deus respondendo a Jó. Deus, ele começa a responder algumas coisas, porque Jó, do capítulo 38 até o 40, você vai ver uma sequência de respostas de Deus para Jó, porque Jó discutiu, começou a cobrar a Deus, vamos dizer assim, que por que certas coisas estavam acontecendo com ele. Ele começou a questionar a Deus, porque ele se achava um homem íntegro, um homem certo, um homem correto, e ele colocou Deus no banco dos réus. Ele começa a questionar algumas coisas que estavam acontecendo na vida dele, e ele não entendia, porque ele via que Deus não queria favorecer ele a nada, e as coisas acontecendo. Aí vem Deus mostrando a Jó que ele estava errado no que falou. Se a gente entender bem, se a gente voltar na Bíblia, coloca lá no capítulo 1 de Jó, que é um texto conhecido, mas eu vou ler só 2 versículos. Jó era um homem, segundo os olhos de Deus, sincero, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Se você vê isso no capítulo 1, coloca aí capítulo 1, versículo 8, olha só o que fala. Deus falando de Jó: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse:
porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo que tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Meu Deus, tira tudo dele. Satanás estava rodeando a terra, chegou na presença de Deus, e Deus fala: olha lá meu servo Jó. Tu olhaste meu servo Jó? Sabe que Satanás falou a ele? Claro, o Senhor tem abençoado tudo ele, é fácil. Tira tudo dele, se ele não vai blasfemar contra ti. Blasfemar quer dizer ele vai te recusar. Blasfemar, ele vai virar as costas, ele vai te largar, ele não vai te dar autoridade devida. Duvido se isso não vai acontecer, né? E naquele momento ali, né, Jó foi tocado por Satanás com permissão de Deus. Olha que coisa, até a gente chegar lá, eu estou passando rapidamente. O diabo tocou Jó, tirou casa, tirou bens, tirou tudo. Se a gente lê no início, né, se nós lemos daí continuação, Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, tudo num dia só, meu irmão. O vento bateu forte ali naquele lugar. Eu acho que ninguém nunca passou por isso. No mesmo dia, muitas vezes, você perder tudo. Você perdeu ações, você perdeu, né, família, você perdeu casa, você ficou, acabou tudo num dia só. Mas mesmo assim, presta atenção nisso, a Bíblia fala que Jó bradou na terra, amado, rasgou o manto, rapou a cabeça e falou bem claro: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que ele não pecou em nada, não atribuiu a Deus coisa alguma. Ele não atribuiu a Deus a nada. O diabo doido para ele blasfemar, falar alguma coisa, recusar a Deus, criticar a Deus, xingar a Deus, sei lá, vai fazer alguma coisa. Não, ele entendeu de onde ele veio, nada mais está acontecendo para ele voltar à origem dele. Eu vim de lá, eu estou voltando. E um crescimento que ele tinha, uma experiência. Por isso que era um homem diferenciado. Viste meu servo Jó? Jó tinha um entendimento de origem. Vim de lá, eu estou voltando. Muitas vezes a gente não tem esse entendimento de origem, né? A gente está voltando para a nossa casa, meu amado. Quem acredita nisso, dá um glória a Deus. Um dia nós estamos voltando, nada mais que nós estamos passando nessa terra aqui, é uma construção para um retorno, da onde nós nunca teríamos que sair. E nesse momento aqui, vamos voltar para o texto. Jó, ele jamais blasfemou. E muitas vezes um servo de Deus, quando passa por provas, ele resmunga, ele geme, e quando acontece essa perda de bens, essas coisas todas, nós perdemos tudo e nós começamos a muxoxar, a reclamar, a murmurar. Muitas vezes acontece isso dentro da casa de Deus. Acontece porque pensa que as coisas com Deus é tudo simples. Não, Deus quer te dar uma construção, uns ensinamentos, e muitas vezes Ele vai te colocar numa situação desconfortável. Vai tocar verdadeiramente na tua casa, vai tocar nos teus bens. E uma coisa tremenda, que quando tocou nessas coisas, né, que Jó via de precioso, mas não tanto quanto o Senhor dos Exércitos. E muitas vezes a gente não entende. Às vezes coisas preciosas são tocadas por Deus na tua vida e na minha vida. Porque, meu amado, Deus quer te ensinar uma coisa aí. Muitas vezes Ele toca para ver até onde vai a tua fé, até onde você vai. Porque o mais precioso na tua vida tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente tem que ter esse entendimento. Quando toca aí, muitas vezes não fica um dentro da igreja, porque o coração dele está tão fincado naquilo que Deus o abençoou um dia, agora eu vou tirar, quero ver até onde ele vai. A pessoa some da igreja, larga a presença de Deus. Sabe por quê? Porque o coração dele estava naquilo ali, não estava em Deus, não estava centralizado em Deus. E Jó, ele tinha um entendimento tremendo disso. Ele falou bem claro: não saí e eu vou voltar. Deus tomou.
Bendito seja o nome dele. Que o mais importante para Jó não era aquilo, era o Senhor. Quem está entendendo isso, dá uma glória a Deus. Deus te colocará muitas vezes em uma situação desconfortável, e normalmente não é em ganhos, mas em perdas. Muitas vezes Ele vai permitir ser tirado de você. Muitas vezes Ele vai permitir pessoas saírem de perto de você, que você depositava confiança. Muitas vezes vai acontecer das pessoas partirem. A gente tem que entender, Deus tomou. E Deus muitas vezes nos testa nisso. Eu falei semana passada, na ceia, eu acho que foi. De manhã eu estava apresentando uma criança aqui, e de tarde eu estava fazendo um enterro, meu irmão. São coisas totalmente diferentes. Eu estava de manhã me alegrando, e de tarde eu estava chorando. Mas até onde vai o nosso coração? Até onde? E a gente tem que entender, né? Tudo acontece com permissão de Deus. Jó fala que o bem e o mal está no controle de Deus. O primeiro processo de Deus, ele perdeu, e muitas vezes aquilo que nós estimamos. Jó, ele tinha um entendimento do bem e do mal. Ele tinha um entendimento de coisas boas, momentos bons, e há momentos ruins para os cristãos, para aqueles que são de Deus. E a gente tem que ter uma boa compreensão disso. Porque a própria Bíblia fala em Tiago capítulo 1 versículo 12, fala uma coisa tremenda, fala que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Tem uma coroa para você, tem algo, tem uma promessa, porque você mostra amor a Deus. Tem algo. A gente passa por provações, pressões, situação que você não espera. É verdade, não é? É, pastor, eu sei disso. E muitas vezes nós não entendemos esse texto de Tiago capítulo 1 versículo 12. Fala que nós passamos com perseverança a provação. Se nós ligarmos naquilo que Deus falou de Jó, nós temos que ter uma perseverança pelo menos em 4 coisas. A gente tem que ser sincero, temos que ser reto, temente a Deus e desviar do mal. Era coisas que Jó perseverava, e Deus exaltou. Vixe, meu servo Jó, não tem ninguém igual a ele, porque ele é sincero, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal, e ele é reto. Deus exaltou logo, por quê? Porque uma perseverança que ele tinha que ter aí, e foi justamente tocar para ver se alguma dessas 4 coisas caísse na vida dele. Aí te pergunto, o que é sinceridade? Sinceridade é você estar passando de forma sincera nas situações, sem rodeios com Deus, ser transparente. Nós precisamos ser transparentes em tudo aquilo que nós fazemos. Seja sincero perante a Deus, seja sem máscaras. Se chega perante a Ele, abre teu coração. Jó, ele fazia isso. Ele era bem claro com Deus. Até nas lamentações, a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele lamentava, mas ele não blasfemava. Ele não recusava a Deus. Ele não ia contra a divindade de Deus. Então, sinceridade. A gente tem que passar as coisas de forma sincera, e nós apresentarmos a Deus, entendendo que nós temos que nos apresentar a Deus os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e abrir, ser sincero com Ele. Está difícil. E reconhecer, meu amado, reconhecer que de repente você não é isso tudo, que nós falhamos e nós acertamos, mas com Deus nada pode ser oculto. Você tem que falar: Senhor, verdadeiramente o Senhor, eu sou assim. Eu mostro para as pessoas um jeito e quero ganhar o ponto, eu quero falar mais, eu quero ganhar a razão. Mas, Senhor, estou sendo sincero para o Senhor. O Espírito Santo toca a gente. É verdade, não é? Então, primeira coisa, sinceridade. Seja sincero. Seja sincero com as pessoas, seja sincero nas suas fraquezas, seja sincero naquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Seja sincero com você mesmo. Nós precisamos ser sinceros primeiro com a gente. Tem gente que se engana.
Tem gente que parece que torna, né, a gente na psicanálise fala de persona, parece uma coisa e não é, é uma outra coisa a pessoa, é como se fosse usando uma máscara. Mas nada pode ficar escondido aos olhos do Senhor, nada. Seja sincero com Ele. Eu errei, eu acertei, viva aquilo que Deus tem para você e viva você mesmo. Viva você mesmo, seja você da forma como Deus te fez. Você não está aqui para agradar ninguém, seja você. Só viva as coisas que Deus manda você fazer. Segundo, ser reto. Reto, quando tu vai buscar significado de reto, reto quer dizer sem curva, sem sinuosidade, aquilo que é contínuo. Ou seja, Deus chamou Jó de reto. Reto é aquilo que você um dia é e no outro dia você não é. Tem gente que anda assim na casa de Deus, ó. Tem hora que está no alto, tem hora que está no baixo. Tem hora que aparece na igreja, tem hora que some da igreja. Tem hora que Deus presta, dá glória a Deus, aleluia. Tem hora que Ele some e esquece de Deus. Tem hora que você é cristão, tem hora que você não é. Amado, nós temos que ser retos. Deus olha para você e olha para mim. Eu não sou uma pessoa que tem curvas. Eu sou uma pessoa, aleluia, reta, olhando para o alto de onde vem meu socorro. Aleluia, seja reto, seja constante, não olhando para trás as coisas que ficam, mas olhando para diante que estão. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Deus espera isso. Reto também aponta para os atributos de Deus, que são todos retos. E Deus olha para você, quando Ele olha para você, Ele olha e espera que nós venhamos a ser semelhantes a Ele. Nós precisamos ser semelhantes a Deus. A Bíblia fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, fala: sede meus imitadores, pois eu sou de Cristo. E tem gente que imita Cristo, dá uma glória a Deus, dá um aleluia. E por que você não aplaudiu o Senhor ainda? Aleluia. Seja reto, sem sinuosidades. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11, fala isso: sede meus imitadores. Isso é uma pessoa reta, sem curvas. Ora você é uma coisa, ora você é outra. Não, nós temos que ser aquilo. Tem hora que você tem que dizer o sim, tem hora que você dizer o não. Não fica sinuoso, não. Uma hora essa sinuosidade pode te cobrar. Na hora, numa curva dessa, vem a cobrança. Então Deus olhava para Jó e Ele via já a segunda coisa: ele era um homem sincero, transparente comigo. Ele era um homem que era reto. Ele era um homem, né, que a Bíblia fala, né, que temia a Deus. Temer a Deus é olhar a Deus e respeitá-lo, aquilo que Ele é, e obedecê-lo. Respeitar a Deus por aquilo que Ele é. Deus é Deus, Deus é tudo, Deus é tudo. Não existe outra coisa igual. Eu não posso adorar alguma coisa mais do que Deus. Eu temo a Deus. Deus é acima de todas as coisas. Deus é acima de todas as coisas. Eu vou falar de novo. Deus é acima de todas as coisas. Não faça pessoas o teu Deus. Não seja fã a ponto de você raspar a cabeça, ficar gritando, ficar chorando. Não seja, sabe, uma coisa acima. Qualquer coisa que você coloque pode virar um Deus para você. Teme a Deus. Não tinha mais nada importante para Jó do que Deus. Ele temia, ele respeitava a Deus pelo que Ele era. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele está em todos os lugares. Temor aponta para a honra, aponta para tantas coisas. E por último, ele se desviava do mal. Desviar do mal é tomar uma direção oposta àquilo para onde ele está indo, onde a pessoa está indo. Então,
Quando você muda de direção, você está glorificando e exaltando o nome do Senhor. A Bíblia fala, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. Fez novo na tua vida, fez novo na minha. Glorifica Ele, exalta Ele. A direção mudou e eu não volto para trás. Aleluia, aleluia. Essas 4 coisas Satanás tentou, Jó. Podia roubar ele aí. Uma das 4 coisas ele vai. E Jó foi fiel até o final, lutou até o final. Amado, Jó, trazendo para os dias de hoje, tudo bem que ele não viu a Cristo, mas ele seria um perfeito cristão. É isso que Deus espera de você e Deus espera de mim. Ele não teve o que você tem e nem a mim, né? O que eu tenho. Mas se ele vivesse no dia de hoje, ele seria um perfeito cristão. É verdade ou não é? Verdade, irmão. Sincero, temente a Deus, se desvia das coisas erradas. Ou se desvia das coisas erradas, ponto para separação. Ele ficava, opa, isso aqui é ruim, isso aqui presta, isso aqui não. Deus acima de todas as coisas, caminhando reto, sendo transparente. Aleluia, sendo transparente. E tudo que o diabo quer é jogar isso para o chão. Mas agora, na segunda fase, olha aí o capítulo 2, versículo 9, rapidinho. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Meu Deus, aí veio a segunda fase. Passou pela primeira, vem a segunda fase. Caramba, tocou do alto da cabeça a planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça. Além de tocar no emocional, além de tirar tudo, mexer com, sabe, mexer com toda a estrutura dele, tocou agora no corpo. Meu Deus, e agora? Tocou no corpo dele. Aí uma coisa que vem na hora para a gente, né? Caramba, tocou no nosso corpo. Eu vou usar da perseverança, vou ser sincero a Deus. Eu tenho a Ele, eu sou reto, eu vou continuar andando. Mas quando toca no nosso corpo, dependendo de aonde toca, o diabo ele vê o teu dia a dia, ele sabe onde pode tocar. Toca no emocional, muitas vezes toca no físico. Só que agora é diferente. Presta atenção nisso. Antes o diabo tirou tudo um dia. Tirou bem, tirou casa, tirou família. Ele estava abalado emocionalmente, mas no corpo físico perfeito. Agora tocou no corpo. Como é que eu vou adquirir as outras coisas com um corpo ruim, sem saúde? Como é que eu vou lutar de novo pela minha família, pela minha casa, pelos bens de novo? Restaurar tudo. E agora, José? E agora você lembra disso na escola? E agora? Amado, tocou no emocional e tocou no físico. Tem hora que a gente não consegue suportar. E Jó começou a se lamentar, começou a sentir o peso. Sabe por quê? Porque agora as escrituras mostram que foi quase um ano ele enfermo. Não era um dia. E muitas vezes você entra numa situação que você não sabe quando isso vai acabar. Você entra num estágio muitas vezes de enfermidade ou de uma perda que você não sabe quando isso vai acabar. Você fica angustiado, fica triste, e você vai para um canto e começa a se lamentar. Foi o que Jó fez. Ele começou a colocar Deus numa parede. Ele começou a botar Deus como réu, até chegar nas respostas de Deus. Ele começou a questionar. Você vai ver o capítulo 2 ou 3 antes. Ele começou a fazer vários questionamentos, se achando: Deus, eu sou íntegro, eu sou assim, por que Deus? E lamentações de Jó, foi o tempo todo. Será que isso não acontece na tua vida? Muitas vezes quando nós passamos por um momento difícil, a gente começa a se lamentar e começamos a reclamar, e começamos a não ter uma luz no fim do túnel, porque não tem um tempo para passar essa situação. Antes foi um dia, agora não tem tempo, não tem prazo. Quando é que vai vir a cura? Quando é que as coisas vão mudar? Jó estava passando por isso. E você vai falar: pastor, não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Mas dentro de Jó, e eu queria te falar isso, eu falei esse versículo antes, dentro de Jó, é o que tem que ter dentro de você. Jó no capítulo 14, ele fala algo tremendo, no capítulo 14, versículo 25, por mais que ele passou por todas essas coisas, ele não blasfemou, ele não foi contra Deus, ele não abriu mão de Deus, e ele falou uma coisa que eu falei antes, porque eu sei que meu Redentor vive, e por final, se levantará nessa terra. Eu sei que meu Redentor vive, e por final, se levantará nessa terra. A Bíblia fala em Jó capítulo 42, versículo 1, ele fala: Senhor, aleluia, tudo tu podes, e teus planos não podem ser frustrados. Deus tem algo para você, isso vai passar. Os planos de Deus são diferentes dos teus e diferentes dos meus, mas no final, o meu Redentor vive, um momento ele vai se levantar. Ele vai se levantar, meu irmão. Ele vai se levantar. Jó acreditava, coçava o corpo com telha. Sabe o que é isso, meu irmão? Mas dentro dele, meu Deus vive. Eu posso estar indo, eu posso estar até morto, eu posso estar sentindo uma presença. Não, mas o meu Redentor vive. Se Ele está vivo, eu vivo também. Porque eu tenho as coisas que eu represento a Deus na terra. Eu sou sincero, eu sou reto, eu temo a Ele. Eu me desvio do mal. E eu sei que meu Redentor vive. Vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo. E o pouco vai se transformar em muito. E as coisas vão superabundar sobremaneira, como diz a tua palavra, Senhor. Era isso que estava dentro do coração de Jó ali. Só que uma coisa tremenda. No momento que ele não esperava, no momento das reclamações dele, a Bíblia fala no capítulo 38, Deus se apresentou num redemoinho. Olha o que diz lá no versículo 38, no capítulo 38. Depois disso, depois de tanta lamentação, choro, reclamação, a Bíblia fala, capítulo 38, depois disso o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: amado, você pode até se lamentar, você pode até passar por momentos difíceis, você pode até, meu amado, viver na tua vida um turbilhão de coisas, mas nós vivemos no natural. Presta atenção, vai chegar um momento que você de repente não vai nem suportar o natural, mas vai chegar um momento também que Deus, aleluia, vai se manifestar de uma forma sobrenatural na tua vida. Ele começa a fazer caminhos, Ele começa a falar contigo de uma forma sobrenatural, porque você é fiel. Foi o que aconteceu. Deus se apresentou de uma forma sobrenatural, e sobrenatural sobrepuja o natural, meu irmão. Chega uma hora que você pode estar até no limite, mas chega uma hora que Deus vem com a resposta. Ele faz caminhos aonde não tem. E eu sei que tem gente aqui que já teve respostas no momento que nunca pensava. Veio cura, veio mudança, veio transformação. Aleluia. Quem está recebendo aqui, eu sei que eu estou falando com gente aqui, não sei porque eu estou falando isso. Quantas coisas você já passou, e no momento certo veio o redemoinho de Deus, virou tudo do avesso, mudou tudo, veio a resposta que você não esperava, veio a solução, veio a cura, veio o caminho, porque Deus modifica quando Ele se movimenta. Aleluia! Aleluia! Redemoinho, vem mexendo tudo. Deus está entrando. Eu não sei porque eu estou falando isso. Não estava nem aqui no script. Vou falar de novo. Quantas vezes você viu Deus agir na tua vida? Quantas vezes no momento de aflição que você não via caminhos, você estava num momento difícil e do natural para ir, Deus, isso aqui é natural. Chega no momento que Ele entra com o sobrenatural dele. E Ele está entrando nessa noite, né? Quem crê? Não sei a tua guerra, não sei o teu momento, mas eu sei que o sobrenatural de Deus se movimenta no momento certo na tua vida, por causa da tua sinceridade, da tua integridade, do teu temor, e porque um dia você mudou de direção. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode dar uma salva de Deus ao Senhor?
Eu sei disso. O sobrenatural vai agir no natural. O sobrenatural vai agir no natural. E engraçado que se a gente olhar aí, Deus não respondeu a Jó em nada. As respostas foi em questão dele. Deus usou a ignorância de Jó. Ele não deu uma resposta por todos os questionamentos de Jó. A ignorância de Jó, na ordem natural, fez Deus mover em resposta na ordem moral, temporal e criacional. Deus não deu resposta direta. Sabe por que você está passando? Não. Ele começou a dar respostas. Olha só o que Deus faz. Ele fala assim, versículo 2: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e você me responde. Deus não deu resposta, mandou Jó responder. Versículo capítulo 40, ele faz a mesma coisa, porque é uma continuidade, do 38 ao 41, é só Deus mandando lambada e Jó, cara. Aí ele fala a mesma coisa. Ele fala, lá no versículo 7, cinja agora os teus lombos como varão, eu te perguntarei e tu me responderás. Deus deu resposta para os questionamentos de Jó? Não. Ele usou aquele momento para mostrar quem ele era na vida de Jó. Quem ele era na vida de Jó. Quem ele é na tua vida. Tem muitas vezes Deus não vai responder você na altura que você quer. Mas uma coisa eu sei, que Ele está vivo e Ele está agindo na tua vida. Ele está agindo na minha vida. Ele tem os seus feitos, os seus meios. E a gente às vezes não conhece, não entende. Já estava passando um momento difícil. Deus estava falando aí, nesse momento. Se a gente vê aí no versículo 3, Deus começa a perguntar a Jó: agora cinge os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, tu me explicarás. E fez a mesma coisa lá em Jó 7. Aí ele pergunta, se você vê aí no capítulo 38, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-me se tens inteligência. Ele falou: Jó, onde você estava quando eu comecei a criar as coisas? Deus começa a se apresentar de uma forma criacional. E ele continua a falar: declara-me se tens inteligência. Quem lhe pôs medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Deus estava falando aí o seguinte: presta atenção, você pode entender até das coisas finitas, você entende do infinito. Quem colocou as proporções das coisas? Quem colocou você desse tamanho? Você sabe, Jó, porque você nasceu desse tamanho. Porque eu criei todas as coisas nas medidas, nas proporções, coisas infinitas que você nem sabe, Jó. Jó, porque você está questionando. Versículo 8, ele fala uma coisa tremenda aí. Se você olhar lá no capítulo 40, ele fala o seguinte: porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Ou seja, Jó, tu está me condenando? Porventura tu está por causa da tua justificativa aí, você querendo se justificar para mim, você está me colocando no banco dos réus, você está me condenando, você está criticando o que eu estou fazendo, Jó. Você não está entendendo nada, né, Jó? Que eu estou entrando na tua vida fazendo isso tudo. Mas a Bíblia fala uma coisa aí tremenda. E eu coloquei aqui. Deus fala que por muitas vezes a gente quer ensinar a Deus, a ponto de às vezes de contender com Ele, a ponto de queremos ensiná-lo, achando que somos tão de Deus, tão íntegros, que podemos questionar por coisas que passamos, por coisas que não aceitamos. Comparamos nossas com outras pessoas e questionando: por que, Deus, isso está acontecendo? A gente compara, a gente critica. Jó entendeu que por muitas vezes, e aí que eu queria entrar, versículo aí no capítulo 40, olha o que ele fala, Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, versículo 3: eis que sou vil. Vil aí quer dizer não merecedor,
que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó entendeu que muitas vezes, por você não conhecer como Deus age, é melhor você ficar calado, responder a Deus em silêncio. É melhor você, em vez de você questionar os feitos de Deus, você tem que exaltar os feitos que Ele faz. Muitas vezes a resposta para Deus é melhor no silêncio. Capítulo 17 de Provérbios, versículo 28, fala assim: mais vale o silêncio do tolo para se tornar sábio, porque no silêncio da palavra ele se torna um homem com discernimento. Muitas vezes nós somos tolos em falarmos coisas além do que nós temos que falar. Amado, vê o momento certo para você abrir a boca. A Bíblia fala: pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E muitas vezes nós, no momento da emoção, Deus estava falando aqui, Jó entendeu, fica quieto. Muitas vezes no teu silêncio, muitas vezes você no silêncio, você glorificando a Deus no silêncio, não resmungando, não falando, não criticando, as coisas estão sendo feitas a teu favor, as coisas estão sendo movidas a teu favor. Amado, o silêncio muitas vezes é resposta para a nossa vida em muitas áreas. Entenda isso. Jó entendeu: opa, eu tenho que frear minha boca, eu tenho que ficar quieto, eu vou abrir no momento certo. E a Bíblia fala, olha que coisa tremenda, a Bíblia fala lá em Jó, a Bíblia diz que logo que Jó soube falar o que Deus esperava e não se lamentar pelo que passava, Deus mudou o seu cativeiro. 40 versículo 10, olha que fala aí, aliás 40 não, desculpa, 42 versículo 10. Se você ler antes, eu não vou ler por causa da hora. Deus começa a chamar a atenção dos amigos de Jó, e Deus fala para Jó orar por eles. Na hora que Jó abriu a boca certa e Jó começou a orar, a Bíblia fala: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo o que antes possuía. Presta atenção, é melhor nós ficarmos em silêncio, e muitas vezes a oração é conversar com Deus, ver o momento certo, aquilo que Deus quer escutar da gente. Que a Bíblia fala que quando Deus escuta aquilo que Ele quer escutar de você, Ele pode mudar o teu cativeiro, Ele pode transformar aquilo que está ruim em coisas boas, Ele transforma, Ele muda, Ele trabalha, coloca as palavras certas perante o Senhor. Escuta, o teu Espírito Santo está habitando dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, habita dentro de mim, e Ele vai colocar as palavras certas para você falar com Deus. No momento que você abrir certo a boca para Deus e Ele escutar aquilo que Ele quer ouvir de você, aleluia, as portas da prisão, as portas do cativeiro se abrem e tudo se multiplica. A Bíblia fala que Jó recebeu em dobro tudo aquilo que perdeu, meu irmão, tudo aquilo que perdeu. Muita gente, a gente não entende o silêncio. O silêncio justamente às vezes entra na nossa vida para a gente colocar as palavras certas na nossa boca, se dirigir a Deus com aquilo que Ele quer escutar de você e quer escutar de mim. Chama a atenção de Deus com aquilo que sai da tua boca, que sai da minha boca. Muitas vezes a gente fica replicando coisas que Deus já deu um não. Muitas vezes Deus, sabe, está esperando você estar em silêncio para Ele te dar um sim àquilo que Ele quer escutar de você. A gente tem que estar atento nas coisas. A Bíblia fala aí bem claro: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. No momento da oração, no momento de falar com Deus aquilo que ele queria escutar. Ou seja, Jó, ora pelos teus amigos, porque eles falharam, eles erraram em algumas coisas. Começa a orar, mudou tudo. Meu Deus,
mudou tudo. E a Bíblia fala que ele teve 7 filhos e 3 filhas. Deus começou a multiplicar os bens. Se você ler o texto aí, de 10 ao versículo 13, Deus começou a trabalhar na vida de Jó de uma forma diferente. E a Bíblia fala que depois Jó viveu e depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e fartos de dias. Sabe quando aconteceu aquele primeiro caso? Jó tinha 70 anos, e a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para ele, ou seja, ele viveu mais 140. Jó viveu 210 anos. Deus tem uma obra na tua vida. Deus está esperando um gatilho de você falar as coisas certas, no momento certo, abrir a boca na hora certa. Seja prudente muitas vezes. Saiba falar aquilo que Deus quer escutar de você. Saiba falar no momento certo, no meio de amigos, no meio do teu patrão. Presta atenção no que Deus fala com você primeiro. A Bíblia fala aí que Deus começou a falar com Jó. Aí ele entendeu, agora eu vou ficar em silêncio. Quando Deus mandou ele abrir a boca, ele abriu. Aí quando ele abriu, as coisas mudaram na vida dele. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso. Deus vai mudar situações. A Bíblia fala que Jó, em vez de vir a morte, de vez de acontecer aquilo que a pessoa esperava, Deus multiplicou o tempo. Sabe, amado, eu creio que Deus está fazendo algo grande aqui. Não sei porque eu estou falando isso, mas tem gente aqui que está recebendo essa palavra, e o cativeiro está se tornando em bênção. Deus vai multiplicar, vai abrir portas, vai multiplicar tempo de vida, vai começar a fazer uma coisa diferente em nome de Jesus, porque Ele está colocando a partir de hoje as palavras certas na tua boca em nome de Jesus. Quem recebe isso, dá um glória a Deus ao Senhor. Dá uma salva de palmas a Deus. Vamos ficar de pé. Entenda isso. Deus, muitas vezes, Ele não precisa te dar respostas no momento que você espera. Deus, em nenhum momento, Ele respondeu a Jó daquilo que ele estava esperando. Deus só disse quem Ele era. E eu pergunto a você, quem é Deus na tua vida? Muitas vezes Deus não vai entrar com resposta. Deus não vai entrar no momento que você está esperando. Deus, Ele vai, pelo contrário, querer que você espere Ele falar com você, para entrar com palavras certas através da tua boca, chegar até o céu, e as coisas começarem a mudar, um redemoinho acontecer, as coisas começaram a serem trabalhadas de uma forma diferente, e tudo aquilo que ia ter um final, pelo contrário, Deus está dando expectativa, está mudando, está dobrando, está transformando. Os bens vieram multiplicados, o tempo de Jó, de vida de Jó, multiplicou, sabe, a família dele multiplicou. Foi uma unção de multiplicação quando Jó abriu a boca naquilo que Deus queria falar, naquilo que Deus queria ouvir dele. E eu quero convidar você. Eu não sei porque eu estou falando isso. Oh, meu Deus. Deus vai colocar a palavra certa na tua boca hoje, daquilo que Ele quer escutar do teu coração. Sai do seu lugar agora em nome de Jesus. Venha no altar. Rabarabachás. Deus vai começar a fazer, mudar algumas coisas. Deus, Ele se apresenta assim muitas vezes. Ele vai começar a trabalhar de uma forma diferente. E as coisas hão de acontecer em nome de Jesus. Hão de acontecer. No momento, de repente, vai ser um silêncio. Você vai questionar, um silêncio para Ele colocar as coisas certas daquilo que vai sair da tua boca.